Por que Jesus teve que encontrar Moisés e Elias, que supostamente já estavam mortos? A transfiguração de Jesus se destaca como um dos eventos mais notáveis nas Escrituras, representando a gloriosa transformação de seu corpo humano. Esse evento profundo ocorreu depois que Jesus revelou sua verdadeira identidade aos discípulos, levando-os à cidade de Cesareia de Filipe, localizada a cerca de 40 quilômetros ao norte do Mar da Galileia. Chegaram a um lugar onde havia um templo em homenagem ao imperador romano César Augusto. Foi nesse local significativo que Jesus perguntou a seus seguidores sobre as percepções das pessoas a respeito de sua pessoa, como registrado em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 50. Jesus perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens ser o Filho do Homem?" Eles responderam, compartilhando as várias especulações entre o povo. Alguns acreditavam que Jesus era João Batista ressuscitado, enquanto outros pensavam que ele poderia ser o profeta Elias ou Jeremias. Outros ainda acreditavam que ele era um dos ilustres profetas do Antigo Testamento. No entanto, após ouvirem as respostas, Jesus fez uma pergunta mais pessoal e direta aos discípulos, perguntando-lhes: "Mas vós, quem dizeis que eu sou?" Simão Pedro então declarou com confiança: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Com essa afirmação, ele reconheceu a natureza divina de Jesus e seu papel messiânico, identificando como o Salvador tão esperado, o Filho de Deus. Em resposta às palavras de Pedro, Jesus disse: "Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Mateus 16, versículos 16 a 18. Imediatamente após essa troca profunda, Jesus anunciou algo notável, um evento tão significativo que nem as forças das trevas poderiam detê-lo. A partir desse momento, Jesus começou a explicar aos discípulos sua missão. Ele iria a Jerusalém, sofreria nas mãos das autoridades religiosas, seria crucificado e ressuscitaria no terceiro dia. Essa revelação lançou as bases para a mensagem do Evangelho. Após 6 dias, Jesus levou Pedro, Tiago e João a uma montanha alta, onde ele foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhava como o sol, e suas roupas ficaram tão brilhantes como a luz. Mateus 17, versículos 1 e 2. Nesses eventos, vemos o desdobramento do plano de Deus para a humanidade. A confissão de fé de Pedro levou Jesus a afirmar o estabelecimento de sua igreja, significando uma nova aliança e um futuro triunfante. A transfiguração revelou a glória divina de Jesus, prenunciando sua vitória final sobre o pecado e a morte por meio de sua morte e ressurreição sacrificial. Esses eventos formam o alicerce da fé cristã, enfatizando o poder da revelação de Deus e sua obra redentora por meio de seu Filho Jesus Cristo. Além da aparência física de Jesus naquele momento da transfiguração, outra coisa extraordinária aconteceu: a aparição dos falecidos Moisés e Elias conversando com Jesus. Sua presença simbolizou a continuidade do plano de Deus ao longo da história, com Jesus cumprindo o papel do Messias prometido. Foi uma realização profunda para os discípulos, assim como a confirmação de Jesus como o Cristo, o Salvador tão esperado, o Filho de Deus. A conversa de Moisés e Elias com Jesus ilustra a compreensão cognitiva e a comunicação daqueles que já partiram e agora fazem parte do reino de Deus. Eles representam aqueles que serão arrebatados sem experimentar a morte, como Elias, e aqueles que passarão e estarão com o Senhor, como Moisés. Juntos, eles representam todo o Antigo Testamento, com Moisés incorporando a lei e Elias representando os profetas.
Essa extraordinária reunião de Moisés, Elias e Jesus, junto com os discípulos, simboliza a unidade do Antigo e do Novo Testamentos em torno de Jesus. É por isso que Pedro, percebendo a profundidade do momento, sugeriu a construção de 3 abrigos para Jesus, Moisés e Elias. No entanto, enquanto Pedro ainda estava falando, aconteceu outro evento extraordinário. Uma nuvem luminosa os envolveu, e uma voz da nuvem proclamou: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi." Os discípulos, sobrecarregados por essa revelação divina, caíram com o rosto no chão, cheios de medo e reverência. Este evento monumental, registrado em Mateus 17, versículos 4 a 6, oferece um vislumbre da glória futura quando Jesus retornar para estabelecer seu reino eterno. Ele enfatiza a posição elevada de Jesus como Filho de Deus e o cumprimento tanto das profecias do Antigo Testamento quanto da lei, além de confirmar sua missão como Salvador e Rei. Jesus, ciente de seu medo, tocou-os gentilmente e disse: "Levantai-vos e não temais." Ao olharem para cima, eles viram apenas Jesus. Este encontro poderoso enfatizou que Jesus não é meramente mais um entre muitos fiéis servos de Deus ou apenas um profeta. Ele é superior a todos, superando os ministérios de Moisés e Elias. Suas vidas no monte apontavam em última análise para Cristo, que é o foco central de todas as Escrituras. Conforme desciam a montanha, Jesus instruiu os discípulos a não contar a ninguém sobre a visão até depois de sua ressurreição dos mortos. Ele fez isso porque sabia que, se as multidões ouvissem falar disso, poderiam interpretar mal e tentar fazê-lo um rei terreno, em vez de entender sua verdadeira missão como o rei ressurreto do reino eterno. Ainda no caminho de volta da transfiguração, Jesus fez uma revelação importante. Os discípulos, curiosos sobre a profecia da vinda de Elias, perguntaram a Jesus por que os mestres da lei diziam que Elias devia vir primeiro. Jesus esclareceu que Elias já havia vindo, mas não foi reconhecido. Os discípulos entenderam que Jesus estava se referindo a João Batista, que veio no espírito e no poder de Elias, como predito no Evangelho de Lucas 1, versículo 17. A transfiguração serve como um momento profundo que afirma a natureza divina de Jesus, seu papel como cumprimento das profecias do Antigo Testamento e da lei, e a confirmação de sua missão como Salvador e Rei. A presença de Moisés e Elias enfatiza ainda mais a continuidade e o cumprimento do plano redentor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. A cena da transfiguração de Jesus representa um vislumbre de seu reino vindouro e de sua plenitude. Ela também cumpre o que Jesus havia dito anteriormente a seus discípulos, que alguns deles veriam o Filho do Homem vindo em seu reino antes de provar a morte. Mateus 16, versículo 28. A transfiguração serve como um poderoso lembrete das promessas de seu reino e da esperança que os crentes têm em um futuro eterno com ele.